Este episódio tem o apoio do Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram, @passaroazul.sl. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Onze meses atrás, pais e estudantes do Brasil inteiro foram obrigados a mudar tudo em suas rotinas de estudo. Com o fechamento das escolas, foi preciso reinventar a maneira como as crianças e adolescentes tinham contato com o conteúdo das aulas. Até os espaços físicos de casa precisaram ser redesenhados. Depois do lockdown pediátrico mais longo do mundo, cidades e estados brasileiros já se veem diante de uma possível reinserção ao ambiente escolar. Hora de mudar tudo outra vez, mas agora para se adaptar a sistemas de rodízio, ensino híbrido e muitos protocolos sanitários. Eu sou Carol Mendes e hoje eu recebo aqui a psicóloga e educadora parental Fernanda Pouzin. Nós vamos conversar sobre a readaptação das crianças a esse ambiente escolar. Puxa uma cadeira, se acomode e junte-se a nós nesse bate-papo. As crianças têm uma excelente capacidade de adaptação, mas depois de um ano fora da escola, como será esse retorno àquele ambiente com o qual elas já estavam tão familiarizadas? E mais, como será a readaptação daqueles que, em março do ano passado, estavam indo pela primeira vez ou tinham mudado de escola? A adaptação escolar pode ser um momento de tensão para muitas famílias, mas nunca houve tanta necessidade de acolhimento das crianças após um período fora da escola como agora. É sobre este assunto que eu converso hoje com a queridíssima Fernanda Pouzin. Ela é psicóloga materno-infantil, criadora de conteúdo em mídias sociais, autora do e-book Brincadeiras com Criança e criadora do minicurso Inteligência Emocional para Pais. Bem-vinda, Fernanda. Oi, gente. Obrigada, Carol, pela oportunidade de conversar aqui com vocês sobre esse assunto tão importante. Fernanda, são 11 meses fora da escola em meio a uma pandemia. Há crianças que perderam pessoas queridas nas suas famílias durante o último ano, há as que viram os pais ou até pessoas próximas adoecerem e também tudo isso sem aquele conforto, aquele acolhimento do ambiente escolar. Você acredita que o ambiente escolar fez falta durante esse ano que passou, que a escola não é apenas uma questão educacional? A escola é socialização, a escola é aprendizado de outras habilidades de vida, não só da academia, não é só matemática e português, né? As crianças precisam de atividade física, de atividade lúdica, de contato com outras crianças. Imagina um filho único, sozinho em casa, há 11 meses, sem uma outra criança para brincar, para brigar, para conversar, para falar a mesma linguagem, né? Então, sim, a escola fez muita falta e, com certeza, abalou o emocional de muitas crianças. E a gente pensa, Fernanda, que assim, tem casas que os pais têm um quintal, né? Às vezes tem uma pracinha próxima de casa onde não tem muito movimento, mas tem crianças que estão há 11 meses trancadas dentro de apartamentos de 25 metros quadrados, aquelas que estão em comunidades muito carentes, onde não tem tanto conforto. Imagino que deve ser... Imagino não, né? Eu sei, tenho visto que foi realmente muito difícil. E já foi difícil fazer uma adaptação lá quando começou o ensino remoto. Como é que você acha que vai ser esse trabalho de readaptação ao ambiente escolar, ao ensino híbrido, a uma nova rotina? Como é que você acha que crianças, pais e educadores vão ter que lidar com isso neste momento? Precisa ser um tripé, né? A gente precisa entender que a família e a escola são suporte para essa criança, para esse adolescente, né? Principalmente
para aqueles que já estavam na escola há algum tempo, aí com seus 8, 9, 10 anos, eles estavam acostumados com uma forma de ir para a escola, de convívio com os amigos, de brincadeiras e tal, e agora vai precisar ser diferente. Como que eles vão internalizar tudo isso, né? Um tempo atrás tinha muito meme falando que as crianças iam para a escola e iam voltar com as máscaras trocadas, que trocou com o amiguinho, que a do outro amiguinho era mais bonita e tal. E tudo isso, de fato, é uma brincadeira, mas tem um fundo enorme de verdade. Crianças muito pequenas, por exemplo, não têm tanta consciência dos cuidados sanitários, de higiene que precisam ter. Então, os educadores precisam estar incentivando isso. Os pais precisam estar conversando da mesma forma com a escola, né? Os pais precisam confiar no que a escola vai estar fazendo e como que a escola vai conduzir tudo isso. Os professores precisam ter um acompanhamento também, para que eles tenham... são cuidados que eles nunca tiveram que ter, né? Assim, não nessas proporções. Então, todo mundo vai ter que estar muito interligado e conversando a mesma língua. Não adianta em casa ser de um jeito e na escola ser de outro. Isso antes já não funcionava tão bem, né? Quando não se conversavam. Agora, ainda mais. Tudo isso mexe com as crianças. Então, é importante que todo mundo esteja de acordo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Fernanda. A gente precisa fazer o nosso dever de casa, você concorda? A gente precisa dar a vez para a criança, né? A oportunidade para que ela aprenda. Não adianta muita coisa você ficar o tempo todo falando para o seu filho, na verdade não, fazendo pelo seu filho, e não falando para ele, não colocando a responsabilidade para ele também. Mas quando você dá a oportunidade para que ele se conscientize, para que ele reflita e para que ele tenha autonomia, isso tudo vai se internalizando muito mais. O que normalmente não acontece. Normalmente os pais fazem pelos filhos sem ter esse diálogo, essa conversa, uma explicação. Então eu batia muito na tecla quando o isolamento social começou, principalmente com os meus pacientes e com os pais dos meus pacientes, é de que as crianças precisam das informações. Elas precisam saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que elas podem fazer, o que elas não podem. Porque isso também ajuda a diminuir ansiedade, diminuir medo, diminuir tensão. Então, a criança, quando ela tem uma previsibilidade, isso faz com que ela se sinta mais confiante, mais segura. Imagina você com seu filho, levando seu filho para um lugar que ele não sabe onde ele vai, o que vai acontecer, e fica um morborinho, todo mundo parecendo tenso, a criança vai ficar como? Né? Vai ficar ansiosa e perdida. Do mesmo jeito. Verdade. O que está acontecendo? Se minha mãe está assim, então peraí, deixa eu ligar o alerta aqui, né? Então a gente precisa dar oportunidade para a criança, de acordo com a idade dela, né? De entender toda a situação. A gente precisa confiar nessa capacidade das crianças de aprender, de repetir os exemplos que vêm, né, Fernanda? Exatamente. A gente tem estudos publicados em grandes e importantes periódicos internacionais que mostram um reflexo negativo muito importante do isolamento na saúde mental das crianças. Não sei se você, enquanto psicóloga infantil, chegou a perceber isso na sua prática. Profissionais de saúde relatam que aumentou muito a busca, não só por acompanhamento psicoterápico, mas também por medicamentos para controlar a ansiedade, combater a depressão, síndrome do pânico, tanto em crianças quanto em adolescentes. Mas a gente sabe que nem todos os pais podem ter percebido esses sintomas ou ter tido condições de prover esse acompanhamento profissional para os filhos durante o ano que passou. Assim, como é que você acha que essas crianças vão chegar à escola quando elas reabrirem e qual será o papel da escola para minimizar esses prejuízos emocionais da pandemia nessas crianças e adolescentes, especialmente naquelas que não tiveram esse acolhimento psicológico durante esse período todo? Eu acho que na escola vai ser muito nítido a criança que teve um acompanhamento, que teve um olhar especial para a sua saúde emocional e para as crianças e para os adolescentes que não tiveram. Porque ficar tanto tempo isolado,
sem contato, né, com outras crianças. Enfim, do jeito que a gente sabe que a gente viveu, uns mais, outros menos, né? Sem um cuidado, isso vai trazer repercussão e é fato. Agora que essa criança ou esse adolescente vai para a escola, a professora, né, a orientadora, vão precisar estar atentos. E como eu falei na pergunta anterior, e dialogar com a família. Ok, a família não teve condições de pagar um tratamento ou de levar a criança, né, num acompanhamento, mas o que a família pode fazer agora? O que a sessão psicopedagógica pode ajudar essa família, né? Muitas escolas têm psicólogos. Como, né, que vão orientar nesse sentido para que a família também, a partir de agora, seja um suporte maior para essa criança, ou tenha mais informação, porque a gente sabe que tem muita família que não tem informação. Eu estava lendo um post que você fez hoje sobre ignorante, né? Você falou de ignorância, mas não é no sentido pejorativo, é de faltar conhecimento mesmo. Tem muita gente que não tem ideia do que a saúde emocional impacta na vida de qualquer pessoa, né? Então, a escola precisa estar atenta nessas crianças, principalmente. É conversar mais com essa criança, deixar que essa criança se expresse, usar o lúdico, né? Brincadeira, contar histórias, enfim. Todo esse processo que a escola vai precisar desenvolver também, que talvez não tivesse tanta habilidade antes, né? Essa preparação da escola para essa reabertura vai muito além de protocolos sanitários, né, Fernanda? O corpo docente, toda a equipe ali vai ter que estar preparada para poder acolher essa criança nesse tipo de necessidade, que pouco se fala, concorda comigo? Com certeza. Se antes a escola, né, os professores já se sentiam sobrecarregados, porque muitos pais, infelizmente, acabam terceirizando alguns ensinamentos, né, para os filhos para a escola, agora ainda mais, né, eles vão precisar ter se preparado para as escolas que já começaram, né, ou vão se preparar agora para que os professores tenham um olhar diferenciado, um olhar até com mais ternura para essas crianças, porque a gente está falando do ponto de vista emocional, mas isso provavelmente vai impactar nessa criança academicamente. São olhares com cuidado, com ternura e com acolhimento, para que essa criança, a partir de agora, que tem o suporte da escola, que tem uma sessão, que vai, né, orientar, ou que vai cuidar da parte pedagógica e psicopedagógica dessa criança, que tenha esse olhar diferenciado e ser um suporte para ela a partir de agora. E você concorda comigo que faltou, na maioria das escolas, esse suporte durante o ano que passou? Eu não posso dizer. Por todas, né? Obviamente, Não posso. Das escolas que eu tenho acesso, que eu tenho algum tipo de convívio, que eu conheço, faltou sim. Fernanda, e sobre aquelas crianças que têm algum tipo de diagnóstico como TEA, TDAH, que já demandavam uma atenção especial na educação, muitos não tiveram oportunidade de dar continuidade a esses tratamentos, às terapias durante esse período. Essas vão precisar de ainda mais atenção por parte dos pais e das escolas nesse retorno. Não sei se você tem algum paciente com esse perfil, se você tiver, você sentiu algum tipo de piora, de agravamento desses sintomas durante esse período sem o contato com a escola? Infelizmente, essas crianças são as crianças que não conseguiram aderir de forma plena nem a escola online, né, as aulas online, e nem a terapia. Porque vamos imaginar uma criança com um diagnóstico de hiperatividade, como que ela fica 40, 50 minutos na frente do celular para terapia comigo, fora as aulas online? Então, assim, são crianças que a gente tentou manter, mas assim, não foi tão bem, porque a criança tá aqui, aí ela sai, ela vai querer ir no banheiro, aí ela volta, tia, deixa eu pegar não sei o quê, e fica aquela coisa assim, picada, né? Então, agora que vai voltar ao presencial, acredito que para essas crianças pode até melhorar um pouquinho,
porque vão voltar para aquela rotina de antes, pelo menos em alguns dias da semana, né? Ou em alguns períodos, depende de como a escola vai funcionar, né? Mas sim, elas precisam de um cuidado maior, porque esse ano que passou para elas foi bem mais difícil do que para outras crianças que não têm um diagnóstico. Que tipo de sinal de alerta, Fernanda? Aí a gente está falando com pais que não perceberam nenhuma alteração no comportamento dos filhos, no humor, durante esse período. Que tipo de sinais de alerta esses pais precisam ficar atentos quando as aulas voltarem? Porque a gente está falando de um universo de crianças, e pode até, eu acredito que haja crianças também que se adaptaram muito bem ao ficar em casa, ou que desenvolveram, não sei, de repente um medo absurdo, né, do externo. Eu lembro a primeira vez que eu saí com a minha filha, depois de muitos meses dentro de casa, ela tinha medo de encostar. Nós fomos numa loja comprar alguma coisa para ela e ela tinha medo de encostar nos produtos, sabe? A gente conversou muito, eu vi que ela já melhorou de lá para cá, mas tem crianças que ainda têm esse medo, né? Que os pais não têm a informação que a gente tem, de repente, não conseguem entender que a escola pode ser um ambiente seguro desde que os protocolos sejam cumpridos. Então, assim, que tipo de alerta, que luzinha que vai acender, o que é que vai fazer acender aquela luzinha de alerta nos pais para eles procurarem um acompanhamento para os filhos ou procurarem conversar com as crianças? Você falou da sua filha, né? A gente não precisa ir muito longe. Quando o isolamento começou, eu estava na metade da gestação e eu só saía de casa para exame, consulta, apenas. Tudo que chegava dentro de casa eu tomava banho de álcool e eu mesma só saía para exame e consulta. Eu não sentava em lugar nenhum, eu ficava o tempo todo assim, parecia que eu estava, né, em alerta. Então, assim, não são só as crianças, os adultos também. Então, a gente precisa entender que se nós adultos, que temos mais informação, que temos mais conhecimento, que temos mais cuidado e que temos mais responsabilidade e consciência, podemos ter medo, ansiedade, enfim, a quantidade de adultos também com demandas psicológicas aumentou num grau tremendo, né? Imagina as nossas crianças. Então, a gente precisa entender que comportamentos a criança vem apresentando e que ela modifica. Então, por exemplo, uma criança que é mais extrovertida, o pai percebe que ela está mais quietinha na dela. Ou uma criança que é super tranquila, de boa, está mais agressiva, está mais respondona, está roendo as unhas, não está dormindo bem, acorda de madrugada, está o tempo todo querendo estar perto dos pais. Todos esses comportamentos que os pais percebem que não era assim e agora mudou, são sinais de alerta, principalmente se eles começam a trazer prejuízo para essa criança, seja prejuízo físico, social. A gente precisa olhar principalmente para esse prejuízo. Então, está atrapalhando o sono, está atrapalhando a socialização, está atrapalhando a alimentação. Isso precisa de um cuidado muito maior e aí um acompanhamento com um profissional da psicologia, da psiquiatria, né? Não sei para onde correr, converse com o pediatra. Uhum. Agora vamos falar aqui de uma outra coisa que aconteceu. Deixa eu só dar um exemplozinho. Fica à vontade. Para quem é resistente à terapia, né, a levar o filho ao psicólogo, um profissional da psicologia, e também para dar medicamento, levar no psiquiatra. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quando a gente tem uma febre, a febre é sinal de quê? Uma infecção, uma inflamação, alguma coisa. A gente não sabe o quê, né? Então, a gente precisa tomar um remédio para baixar essa febre, certo? A febre não pode ficar alta, a gente precisa baixar essa febre. Mas a gente precisa entender o que causou essa febre. Então, a gente vai no médico, faz exame, provavelmente toma um antibiótico, alguma coisa assim, para cuidar do que causou a febre.
Então, o psiquiatra e o medicamento, eles vão agir na febre. Então, eles vão diminuir a febre, que precisa diminuir. E a terapia, né, o profissional da psicologia vai trabalhar no que causou a febre, na infecção, na inflamação. Então, a gente precisa, em muitos casos, dos dois profissionais juntos, trabalhando com essa família, com essa criança, com esse adolescente, para que essa questão que é emocional e que a gente não vê palpável, né? Assim, você viu palpável, né? Mas muitas vezes não se vê tão palpável assim, por falta de conhecimento, por não entender, às vezes, a delicadeza e a sutileza que acontece, né? Com que aparecem algumas crianças e adolescentes, por entender que é normal, porque é da idade, e às vezes não é, né? Então, esses profissionais vão agir nessa metáfora, né, de diminuir a febre, mas tratar também o que está causando ela. Acho que quando a gente pensa de forma concreta numa saúde física, é mais fácil para que os pais entendam que precisam levar para os profissionais adequados. Então, é da mesma maneira que a gente lida com a parte física, a gente precisa lidar com a parte emocional também. Excelente colocação, Fernanda. E eu sei que você trabalha ajudando as famílias também nessa questão da criação das crianças, né? Não sei se você trabalha com disciplina positiva também, mas aí eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. E aquela criança que está há 1 ano dentro de casa com os pais e agora não quer ir para a escola, não quer ir para a casa da avó, não quer que a mãe saia de perto? Como é que se quebra um pouco essa dependência para que a criança se sinta segura para poder voltar para a escola? Que tipo de trabalho os pais têm que fazer para tirar a criança debaixo da asa um pouquinho nesse momento? Primeiro é entender o que está causando isso, né? Essa dependência ou essa insegurança, é medo de quê? O que está por trás disso? É lógico que muitas crianças querem voltar logo para a escola, mas como você falou, algumas crianças não, estão confortáveis em casa, com os pais, se adaptaram bem a isso, ou estão com tanto medo de voltar que estão bem em casa. Então, os pais precisam entender o que está por trás. Normalmente, a criança não grita, ela não fala, ela não expressa verbalmente, principalmente as menorzinhas, né? Não tem vocabulário até para entender o que está sentindo. Se nem adulto tem, crianças têm menos ainda. Então, os pais precisam conversar, contar histórias, desenhar, conectar com essa criança para entender o que está por trás. Não adianta achar que tem que ir porque eu estou mandando, para de frescura, ai que bobagem. Não, o que a criança nos diz e o que ela expressa não verbalmente, né, precisa ter importância e a gente precisa cuidar, precisa valorizar. A criança precisa entender o que ela vai fazer, como que ela vai fazer, ela precisa se sentir parte ativa de todo esse processo. Então, para que escola que ela vai? Ela já foi na escola? Ela já viu como é que está a escola? Ela já entendeu que ela vai ter que passar a mochila dela aonde para limpar? Onde a professora vai estar? Mas a câmera que vai estar para o pessoal que está online vai estar aonde? Tudo isso vai trazendo segurança para essa criança. Mas, mãe, e se eu esquecer de passar álcool gel? A criança também precisa ter esse entendimento, né? E os pais darem soluções para os problemas que ela traz. Que às vezes para o adulto é tão simples, mas para a criança traz uma insegurança grande. Então, são pequenas coisas que lá atrás já precisavam de cuidado, né? Quando a criança ia a primeira vez para a escola ou quando mudava de escola, são cuidados que eu sempre aconselho que os pais tenham. De levar na escola, de que converse com a professora, de que conheça a professora antes de começar as aulas, de que ajude a preparar o material, que a família converse sobre a escola. Agora, mais ainda,
Mas tem criança que a gente percebe que, como acha que vai chatear a mãe ou o pai, diz que não gostou, diz que não estava bom. Muito comum com crianças de pais separados, que quando tá na casa de um e volta, fala, não, foi chato, não gostei. Como se não pudesse contar que foi muito legal, que foi divertido. Então, assim, eu estava longe de você e tem que estava ter esse feliz, por cuidado. favor, não se chateie por isso, né? Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado também, de tentar entender nas entrelinhas por que estava chato, por que não estava legal. Bacana. Fernanda, estamos terminando. Agradeço demais sua gentileza, todo esse conhecimento, toda essa experiência que você trouxe para a gente aqui. Queria saber se você tem algum recadinho final para as nossas mamães. Olha, eu agradeço de coração participar. Para mim é sempre muito bom conversar com mães, ter esse bate-papo assim, né, com você e saber que muita gente vai ouvir a gente e saber que a gente pode levar algum tipo de informação e até de acalento, né, para mães. Eu falo mães porque é o nosso público aqui, né? Sim. Mas para as famílias, para os pais também, né? Isso me move, isso me faz querer trabalhar cada vez mais. Até por isso que veio o Instagram, agora com o projeto do YouTube, enfim, para que eu consiga ter mais contato com essas mães que muitas vezes se sentem sozinhas e que precisam de um suporte, assim, mesmo que virtual, né? Não é só comigo, que legal, isso aqui eu posso tentar na minha casa. Então, isso me move e agradeço demais pela oportunidade de estar aqui falando com você para elas, né? Eu gosto assim, gosto não, né? Mas, na verdade, eu gosto de rebater a questão da culpa materna, né? Todo mundo diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é verdade, sinto na prática, mas eu gosto de rebater isso, que a culpa ela vai acontecer em maior ou menor grau e a gente precisa encontrar soluções para que ela vá embora. Então, por exemplo, as mães que não querem, mas os filhos vão voltar para a escola, vão se sentir culpadas, precisam entender como que elas podem jogar essa culpa para fora. Ou não, as mães que as crianças não vão voltar, mas que vão ouvir, mas tem que voltar, e blá, blá, aqueles pitacos mil que todo mundo ouve, né? Elas também precisam entender que a culpa vai vir e elas vão encontrar uma maneira de levar a culpa embora, porque cada um tem uma realidade, cada um tem um contexto, cada um sabe o que vive dentro da própria casa, né? Então, eu acho que todo mundo fez o que dava para fazer, o que teve condições de fazer. Se hoje a gente pode fazer mais, a gente faz mais. E a gente tem uma frase que eu gosto, que é que a gente dá o nosso possível. Não é o ideal, não é o perfeito, é o possível, é o que hoje a gente pode. Se hoje a gente pode dar mais, a gente dá mais. Se amanhã a gente pode dar menos, então a gente dá menos. A gente recua um pouquinho. Então, tentar lidar com essa situação, que é uma adaptação para todo mundo, para a criança, para o adolescente, para o pai, para a mãe, para a escola, para o professor, até para o psicólogo. Nunca imaginei atendendo online. Para que olhe com carinho e com respeito com todos os envolvidos para essa nova adaptação. E buscar acolher mesmo, não só os seus próprios sentimentos, quanto os sentimentos dos outros, né, das crianças, tendo empatia, né, com as crianças e com os adolescentes. Eu gosto muito dessa sua linha de pensamento. Eu estudei muito o Winnicott durante a minha especialização e aquele conceito dele da... Então, a gente precisa conversar mais. Vamos conversar mais. Eu concluí há pouco tempo uma especialização em comunicação e saúde e a minha linha de trabalho foi sobre o burnout parental, né? E era exaustão materna e os efeitos dos modelos de maternidade presentes nas redes sociais sobre o surgimento de sintomas de burnout parental. E o Winnicott foi me manda. Pode deixar. Eu ainda quero transformar isso num livro, em alguma coisa. Ainda estou pensando aqui, mas eu sou apaixonada com esse tema. Eu acho que realmente você foi muito feliz na sua fala quando você disse que a gente faz o que é possível. E o Winnicott foi muito feliz também quando ele veio com aquele conceito da mãe suficientemente boa.
né? A gente já é a melhor mãe que a gente pode ser, a gente não precisa se virar do avesso, sofrer, se despedaçar para ser alguém que esperam que nós sejamos, porque nenhuma mãe normal, nenhuma mãe que não seja uma pessoa com sérios problemas psicológicos e psiquiátricos deseja o mal para o seu filho, né? E a natureza é muito sábia. A gente tem um caminho aí de milênios na humanidade em que as mulheres foram capazes de criar os seus filhos. Então a gente não precisa se preocupar em ser perfeita, porque a gente faz o suficiente, né? Eu adoro. E é o suficiente para aquela criança, né? Para aquela criança. Né? O que você faz para um não é suficiente para o outro. Então, para o outro você tem que fazer um pouquinho diferente, né? Isso. Esse conceito dele é perfeito. Bacana. Fernanda, obrigada de novo. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar, seja por aqui. Eu tô doida para abrir uma sala lá no Clubhouse para poder falar sobre nossos assuntos de maternidade. Se você tiver por lá já, a gente já pode marcar de repente uma sala. Ainda não, mas ainda não. Quem sabe? E outra coisa, vamos pensar depois numa live no Instagram, vamos, com certeza, para a gente trocar mais figurinha. Vamos sim. Ok, Fernanda, obrigada de novo. Para quem quiser continuar acompanhando o trabalho da Fernanda lá no Instagram, o @ dela é Fernanda Pouzin, com S, tudo junto. Para você que está nos ouvindo, eu espero que tenha curtido esse episódio. E se curtiu, fique à vontade para compartilhar com quem você quiser. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de acompanhar o conteúdo que também está lá no Instagram. O meu @ por lá é o Mendes Carol. Fernanda, obrigada mais uma vez. Um beijo para você de casa. Obrigada pela audiência e até o próximo. Este episódio foi oferecido pelo Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram @passaroazul.sl.